Olá, seja muito bem-vindo ao MedTalks, a sua pílula diária de informação sobre saúde e bem-estar. Todos os dias, pontualmente às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para ajudar a incentivar a busca por uma vida mais saudável, sempre através do conhecimento. E hoje o nosso papo é sobre um tema muito importante. Vamos juntos explorar um guia de apoio e autonomia sobre os direitos da mulher que enfrenta o câncer. A gente aqui acredita que informação é, antes de tudo, uma forma de cuidado. E como essa citação nos lembra, conhecer é um ato de cidadania. Numa jornada tão delicada como o tratamento oncológico, entender os próprios direitos não é só burocracia, sabe? É uma ferramenta poderosa de autonomia, de dignidade e de força. É, na verdade, um caminho para se sentir mais no controle da situação. Então, vamos mergulhar nisso. Nosso guia de hoje está estruturado em alguns pilares de apoio. A gente vai começar falando da jornada de direitos em si, depois passamos para o que é mais essencial, que é o tratamento. Em seguida, vamos ver o apoio financeiro e social, as pequenas coisas que facilitam o dia a dia e, claro, o mais importante, como fazer para exigir que esses direitos sejam cumpridos. Vamos lá, começando pelo alicerce de tudo, o direito ao tratamento. É aqui que a jornada de recuperação realmente começa, e a lei, felizmente, estabelece garantias bem claras para que tudo aconteça da forma mais ágil e completa possível. Esse número é talvez um dos mais importantes para se ter em mente: 60 dias. Um prazo que, sinceramente, pode fazer toda a diferença. Essa é a famosa Lei dos 60 dias, uma conquista fundamental, viu? Ela determina que, a partir do momento em que o diagnóstico é confirmado no laudo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem no máximo 2 meses para iniciar o primeiro tratamento, seja uma cirurgia, uma quimioterapia ou radioterapia. É uma garantia de agilidade contra uma doença que não pode esperar. E olha só, essa obrigação de cuidado vale tanto para o sistema público quanto para o privado. O SUS, por exemplo, tem que garantir exames preventivos, como mamografia, e cobrir o tratamento fora do domicílio se a cidade da paciente não tiver os recursos necessários. Já os planos de saúde, eles têm o dever de cobrir o tratamento de ponta a ponta, sem impor limites de tempo para internação, por exemplo. E o ponto crucial é que os dois, tanto o SUS quanto o planos, são obrigados a oferecer a cirurgia de reconstrução mamária. E vamos aprofundar um pouquinho mais nesse ponto da reconstrução mamária, que é super importante. É fundamental entender que isso não é visto pela lei como um procedimento estético, mas sim como parte integral do tratamento. A lei garante que, sempre que possível, a reconstrução seja feita na mesma cirurgia da retirada do tumor. Se não der, o direito de fazer depois continua garantido. E um detalhe que muita gente não sabe, a reconstrução pode ser feita nas duas mamas, para garantir a simetria, mesmo que a doença tenha afetado só uma. Certo, vamos agora para o nosso segundo pilar, porque a gente sabe que a luta contra o câncer não é só no campo da saúde, né? Ela tem um impacto financeiro enorme. A legislação reconhece isso e por isso existe uma rede de proteção para aliviar um pouco essa carga e garantir mais estabilidade num período de tanta vulnerabilidade. E essa rede de proteção é bem ampla. Ela vai desde a possibilidade de sacar fundos como o FGTS e o PIS/PASEP, até benefícios previdenciários como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E não para por aí. Tem também isenção de imposto de renda e até a quitação do financiamento da casa própria. Cada um desses pontos é um suporte vital. Bom, uma das dúvidas mais comuns é justamente sobre o fundo de garantia. Ok, o direito existe, mas, na prática, como é que faz para ter acesso a ele? O processo é bem direto. Primeiro é juntar a documentação básica. Depois vem um passo crucial: pegar com o médico um atestado específico, chamado Relatório Médico de Doenças Graves, que tem validade de 30 dias. Com esse relatório e os laudos em mãos, o pedido pode ser feito numa agência da Caixa ou, mais fácil ainda, pelo aplicativo do FGTS. Aí um detalhe importante: esse direito também vale para quem tem dependentes com a doença. A isenção de impostos é outro apoio financeiro muito relevante. A mais conhecida é a do imposto de renda, que vale sobre aposentadoria e pensão. Mas tem outras, como a isenção de IPI e IOF na compra de veículos adaptados, isso caso o tratamento deixe alguma sequela que dificulte o dirigir. Já o ICMS, o IPVA e o IPTU dependem muito das leis de cada estado e de cada município. Então, nesse caso, é preciso verificar a regra local. Seguindo em frente, vamos para o nosso terceiro pilar. Além do apoio médico e financeiro, existem direitos que foram pensados para trazer mais qualidade de vida e praticidade para a rotina de quem está em tratamento.
São, sabe, pequenas facilidades que, quando somadas, fazem uma diferença enorme. Entre esses apoios do dia a dia, a gente tem, por exemplo, o transporte público gratuito. As regras para isso variam muito de cidade para cidade, de estado para estado, então é sempre bom checar a legislação local. O mesmo vale para o atendimento prioritário em filas. Já a prioridade em processos na justiça é um direito federal, assim como o direito a 3 dias de afastamento do trabalho por ano para fazer exames preventivos, sem nenhum desconto no salário. E agora a gente chega no nosso último pilar, que é sobre colocar tudo isso em prática. Porque conhecer os direitos é o primeiro passo. O segundo, e tão importante quanto, é saber o que fazer quando eles são negados. Esse é o momento de transformar a informação em poder de reivindicação. A gente sabe que enfrentar dificuldades no SUS é uma realidade para muita gente. A burocracia, às vezes a falta de informação, tudo isso pode criar barreiras. Mas a boa notícia é que existem canais oficiais para superar esses obstáculos. O ideal é seguir um caminho com alguns passos. O primeiro é ligar para a Ouvidoria Geral do SUS, no número 136, e sempre anotar o número de protocolo. Se isso não resolver, o próximo passo é ir até a Secretaria de Saúde do seu município com um requerimento formal. E se ainda assim o direito for negado, aí o último recurso é a via judicial, procurando a Defensoria Pública ou um advogado. A lógica é bem parecida para quem tem plano de saúde, mas, claro, os canais e as entidades que fiscalizam são outras. No caso dos planos, o primeiro contato é sempre o saque da própria empresa. Se nada se resolver, o passo seguinte é a ouvidoria da operadora. Se o problema continuar, aí a reclamação deve ser feita na ANS, que é a agência que regula todo o setor. A ANS pode, inclusive, multar a operadora e obrigá-la a cumprir o que foi contratado. E assim como no SUS, a ação na justiça é a última alternativa. E para além de todas as leis e direitos, essa citação nos lembra de algo que talvez seja o mais fundamental de tudo, a rede de apoio. O acolhimento, o carinho, a força da comunidade, isso é essencial. Ninguém precisa e nem deve passar por essa jornada sem amparo. E para fechar nossa conversa de hoje, fica uma reflexão. Com todo esse conhecimento em mãos, por onde começar? Qual direito, se buscado agora, pode fazer a maior diferença nesse momento? Afinal, a informação só se transforma em poder de verdade quando a gente usa. Nós agradecemos muito a sua companhia. Esperamos de coração que este guia traga mais clareza e orientação. E para continuar se informando, é só acessar o blog da MED em med.com.br. E se você prefere consumir conteúdo em áudio, a gente também está lá no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com SPAS, que é a nossa plataforma de benefícios. A pronúncia é SPAS mesmo. Esse foi o Med Talks, a sua pílula diária de saúde e bem-estar. Esperamos que o conteúdo de hoje tenha sido útil e, acima de tudo, fortalecedor. Um grande abraço e até a próxima!